Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do HumaniCast. Nesse episódio iremos falar sobre o que está sendo mais comum aí no nosso meio, que é a ansiedade. E sou o médico psiquiatra Gustavo, diretor clínico da Humani Clínica, ou Humani Goiânia, que está no Instagram. E novamente convidei a psicóloga Sara para esse bate-papo, para levar conteúdo e informações para vocês, que esse é o motivo aqui do podcast, né? Mas vamos lá. E aí, Sara? Como é que você está? Faça uma apresentação novamente. Oi, Gustavo, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão daí? Sou a Sara, sou psicóloga, especialista em terapia comportamental, supervisora clínica, sou psicóloga aqui na Humani. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu acredito que é um dos temas mais comuns que a gente tem, né, entre os nossos pacientes ali, que é a ansiedade, os mais comuns, ansiedade e depressão, e a gente escolheu a ansiedade para poder conversar com vocês um pouquinho, explicar a respeito de como que o manejo pode ser feito, trazer algumas dicas também, psicoeducar sobre a ansiedade, que eu acredito que é um mal que toma conta de quase todos nós, né? Isso. E como tem aparecido, tanto no meu consultório, tem te encaminhado, e é um projeto bacana da Humani Clínica, está fazendo esse serviço multidisciplinar, onde eu e a Sara trabalhamos em conjunto, então, para promover a melhor qualidade de vida do paciente. E a gente vai sempre estar trazendo conteúdos interessantes para vocês nesse podcast, que tem relevância até mesmo para vocês ganharem conhecimento e procurar, se estiver passando por algum tipo de transtorno, procurar ajuda. Bom, Sara, como definição, o que é ansiedade? A ansiedade, ela é uma reação normal do nosso corpo e natural do nosso corpo. Geralmente, quando eu vou psicoeducar o paciente, explicar sobre o que é a ansiedade, ele fala que é uma reação normal, eles abrem os olhos assim, você tá doida? Como assim? Você está me dizendo que essa situação, né? Essa desorganização emocional, na verdade, ela é normal? Sim, a ansiedade, ela é normal. Ela é uma reação emocional que a gente tem que nos mantém vivos, né? Que ela é super importante para o nosso estado de sobrevivência. E ela ativa ali o nosso sistema nervoso para a gente poder lutar ou fugir sobre alguma situação. Então, ela ativa esses sistemas que a gente tem em termos de proteção mesmo, em situações que nós avaliamos como sendo situações perigosas. Então, muita atenção nessa parte, né, que nós avaliamos, então que tem a ver com a sua interpretação e que ela está aí para nos ajudar a sobreviver. Mas, quando a gente fala de ansiedade disfuncional, nós temos o transtorno de ansiedade, que é quando essa ansiedade ela aparece de uma maneira disfuncional, que desorganiza, que atrapalha a sua vida e que impede, na verdade, ao invés de te ajudar a sobreviver, ela te impede de sobreviver de uma maneira com qualidade, né? Sim. De uma maneira efetiva. Então, aí a gente vai ter as reações físicas da ansiedade. Acho que você pode falar um pouquinho desse aspecto pra gente. E as reações psicológicas, né? Os sintomas psicológicos, que são os pensamentos acelerados, uma sensação de insegurança o tempo inteiro. Então, estou o tempo inteiro em alerta, uma ideia de controle, né? De tentar controlar tudo à minha volta, pensando que o pior sempre vai acontecer. Pensamentos do tipo catastróficos, né? Que são pensamentos extremamente negativos, ainda que no ambiente não tenha nada que direcione esse pensamento, né? E os sintomas físicos, que acho que seria bacana você falar, que a gente já entra um pouquinho nessa parte até da medicação, de como que é feito o tratamento também. Tem umas pessoas que começam a ter esse chamado, né, pensamento acelerado, síndrome do pensamento acelerado, que nada mais é que um transtorno de ansiedade. E como você bem observou, essas ruminações, né, de estado de preocupação excessiva, sempre muito inseguro, receoso, com temor, e antes de perceber-se adoecido, ele lidava bem com o ambiente, era normal, tranquilo, e agora passa a observar essas características. Doutor, passei a ter medo de andar de carro. Eu acho que eu vou causar um acidente, porque eu estou tão inseguro que eu acho que eu vou fazer uma curva errada, eu vou fazer alguma situação no trânsito, eu vou causar um acidente ou uma morte. Eu estou muito preocupado. Então, para vocês terem uma noção, o que é uma ansiedade normal, onde
onde a pessoa tem um equilíbrio natural. Ele lida assim com as suas rotinas, faz tudo no modo onde é cotidiano para ele. E quando passa para essa fase chamada patológica, e ele começa a apresentar esses sinais comportamentais, né, da ansiedade. E o fato comum que você falou, né, que é um mecanismo natural, todos nós temos que ter ansiedade. Então você imagina, quando a ansiedade eleva muito, há uma descarga, né, de neurotransmissão e começa a soltar informação errada para o organismo. Olha, foge porque você está em perigo. Aí o coração... E geralmente, quando o paciente está nessa percepção, ele tem essa angústia, essa pressão no peito. Nossa, doutor, meu peito está abafado, isso é ruim demais. Acho que eu vou morrer. Então, geralmente tem esses sintomas físicos, né? Sudorese excessiva, tremor de extremidade, esses episódios de palpitação, esses episódios de falta de ar. Formigamento, muito comum também. Muito comum, o formigamento do corpo, a parestesia. E às vezes traduz apenas em algum único sintoma. Olha, eu venho tendo uma dor muscular que está insuportável, que em mim está tudo tenso. Então, gera esses episódios de tensão muscular. Dores de cabeça são bem comuns, porque está sempre muito tenso. Tanto é que o tipo de dor de cabeça mais comum é a chamada cefaleia tensional. E nessa cefaleia tensional, quando um paciente procura, tipo um neurologista, porque está tendo essas cefaleias constantes, você acha que como é o tratamento, manejo disso? É um tratamento psiquiátrico. O neurologista vai passar um antidepressivo, ansiolítico para ele, para tirar a tensão, e ele vai se sentir melhor. Fala, nossa, doutor, aquelas coisas ruins que eu estava sentindo no corpo melhorou tudo. E justamente o tratamento da psiquiatria. Então, são comuns esse tipo de sintomas, sintomas gastrointestinais, como eu te expliquei, né? Jogam um excesso de informação para o organismo, aí vai cursar com estados de gastrite de repetição, azia, queimação, problemas intestinais. O paciente fala assim, nossa, deu aquele sinal, tem que correr para o banheiro. Então, urgência fecal. E muito comum apresentar alterações de sono, alterações cognitivas e também alterações alimentares. Sabemos que nossos ansiosos, muitos deles vão desenvolver quadros aí de alteração alimentar, sendo mais comum esses episódios aí de compulsão alimentar. Então, ansiedade tem vários tipos de parâmetros que a gente observa e coloca para o paciente, né? Às vezes, os pacientes começam a ter ataques de pânico, promovem eles a procurar um serviço de emergência, porque está morrendo. Chega lá no serviço de emergência, doutor, acorde que eu estou morrendo. E aí ele não se sente valorizado porque está sentindo todos aqueles sintomas e ele acha que vai morrer. E aí o médico avalia, olha, os exames estão todos normais, parâmetros, os parâmetros de sinais vitais, não tem nada aqui que chama atenção, você está tendo uma crise ansiosa. E quando se fala assim, olha, tem que procurar ajuda psiquiátrica, alguns ficam até chateados. Poxa, eu estou morrendo e o médico plantonista está falando que eu estou doido, que eu tenho que procurar um psiquiatra. Muito comum escutar isso nas consultas. Mas, como está sendo bem difundida essas informações, então as pessoas estão ficando mais atentas e de conhecimento. Então, quando tem uma crise ansiosa, um ataque de pânico, eles já sabem que está na hora de eu procurar o psiquiatra. Só que antes de chegar nesse pico, desse ataque de pânico, eles já vinham manifestando alguns tipos de sintomas, que já deveria procurar ajuda, né? Então, essa seria, então, assim, quando eu devo procurar ajuda, Sara? Quando procurar ajuda? Quando você
perceber e identificar todos esses sintomas, né? E aí, pontuando o que você disse, eu acho muito bacana a gente esclarecer para o paciente. E eu brinco muito, assim, é uma didática que eu faço, que o nosso cérebro, por mais inteligente que ele seja, ele é um pouco burrinho. Então, ele não sabe identificar muito bem o que é real e o que não é. Né? Então, se você avalia uma situação como sendo perigosa, ele vai ter essa descarga, né, neural, e aí você vai ter essa produção do sintoma ansioso, que é para que você sobreviva. Então, acho que uma das coisas que a gente precisa até falar mais para frente é sobre como fazer esse manejo, né? Sim. Mas quando procurar ajuda, então? A gente vai procurar ajuda quando entender que esse sintoma da ansiedade, ele tem aparecido em situações em que não necessariamente você precisa ficar ansioso e tem te impedido de executar as suas atividades que antes você executava de uma maneira tranquila, sem grandes prejuízos. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Vou apresentar na minha empresa, sei lá, uma planilha, ou vou apresentar na faculdade, na escola. E é normal a gente ficar um pouco ansioso, né? Um pouco inseguro, estar sem disposição. Sim. Totalmente natural. Sim. Mas eu fico tão ansioso, eu tenho tantos sintomas físicos que eu não consigo apresentar. Então eu travo, eu preciso correndo para o banheiro, ou eu me desorganizo, tenho uma crise, e não necessariamente é uma situação que precisa que você reaja dessa maneira, né? Sim. Ou aparece em alguns episódios, em alguns momentos, como você citou, vou dirigir o carro e aí não consigo dirigir o carro porque eu estou muito ansioso. Ou vou conversar com alguém, preciso conversar com alguém, não consigo conversar, não consigo esclarecer as minhas ideias porque estou muito ansioso, né? Ou simplesmente estou em casa, tranquilo, vendo Netflix, né, ali com o meu telefone, às vezes no Instagram, e sinto esses sintomas físicos. Tô sentindo meu coração acelerar e não tem nada no ambiente Algum que gatilho, né? nada assim que eu consiga perceber e identificar que seja um gatilho para que eu precise estar ansioso, né? Então, é a hora de você perceber, opa, peraí, tem alguma coisa errada, tá um pouquinho disfuncional, vou precisar dar uma olhadinha nisso daqui, deixa eu avaliar isso daqui, né? A questão é que a gente vai deixando, não, tá tudo bem, aí logo, né, a gente modifica o nosso estado emocional, a ansiedade dá uma reduzida. Dá uma tranquilizada. E aí ela vai aparecendo cada vez mais intensa quando a gente não procurar ajuda. Então, quando você perceber que antes você executava algumas coisas, apesar de estar ansioso, mas agora você não consegue executar, ou executa com muita dificuldade, aí é hora de procurar ajuda, né? Sim. Seja do médico psiquiatra ou do psicólogo, que posteriormente pode te encaminhar ali para a psiquiatria também. Sim. Tenho visto algumas situações interessantes. Assim, hoje o estilo de vida, a correria, a demanda, as cobranças estão levando ao chamado estresse, né? Então, muitos empresários eles começam a se perceber muito reativo, muito irritado, e começa a ter conflitos nos ambientes onde passa, tanto ambiente familiar, tanto ambiente empresa. E o interessante, Sara, é que essa pessoa acometida, claro, ela é um barril de pólvora que pode se estourar, né, uma hora ou outra, mas ela também pode adoecer outras pessoas no ambiente. Então, isso é bem sério e é importante. Muito empresário procurando, olha, meu ritmo era bom, agora eu estou passando por muitos desafios na empresa, estou muito nervoso, estou muito irritado, a paciência curta, parece que os colaboradores não estão entendendo o que eu falo, e praticamente eu estou tendo que fazer serviço de 1, 2, 3 pessoas, estou me sentindo muito sobrecarregado, chega à noite que eu preciso me desligar, o pensamento ali não para, o pensamento está... Eu não consigo me desconectar, tenho dificuldade para entrar no sono, e às vezes, estando muito angustiado, eu procuro a comida para me satisfazer, para tirar um pouquinho aquele, então tu passa a comer mais. Então tudo isso ele já está passando por esse processo, né, de comportamento, de transtorno ansioso, que precisa procurar ajuda. Mas precisa chegar a um extremo, onde ou um cônjuge fala, se você não procurar ajuda, eu estou saindo de casa. Ou, diretor, se você não melhorar, o senhor vai acabar perdendo o posto. Então, praticamente quase precisando chegar no extremo para a pessoa procurar ajuda. Pelo menos eu vejo isso em homens. Agora, o cenário feminino é outro. Elas já começam a observar.
algum tipo de sintoma que está trazendo alguma consequência, elas já procuram ajuda mais rápido. Homem é mais difícil mesmo. Isso vem desse contexto social, né? De que homem não precisa de procurar ajuda, porque homem não sente, né? Tanto que se a gente for até, tem alguns estudos que demonstram, quando a gente vai olhar lá pro aspecto do comportamento de autoextermínio, né? Que é o do suicídio, ele é muito mais comum em homens do que em mulheres, justamente porque culturalmente a gente tem essa ideia de que o homem, ele não tem emoções, ou que ele não pode ter emoções ou demonstrá-las, né? Porque o homem que é homem, ele não sente nada, ele tem essa postura ali quase que heróica, né? De super protetor, de um filme, assim, é como se fosse um personagem. E isso é muito ruim, porque levam a homens, né? Principalmente a essas pessoas, principalmente essas que ocupam algumas posições de líderes, a não procurarem ajuda e tenderem a resolver as coisas sozinho. Porque se procurar ajuda ou se expressar que não tá legal, pode ter tido ali algum adjetivo relacionado à fraqueza, ou isso é coisa de mulherzinha, né? Que são falas, inclusive, extremamente preconceituosas e que impedem da pessoa procurar uma ajuda antes que exploda, né? Assim, eu falo que é um copo que vai enchendo e transborda. A gente não precisa deixar transbordar. Então, acho que é muito importante a gente poder psicoeducar as pessoas sobre isso, né? De que não precisa. A gente tem uma tendência a resolver as coisas quando o problema ele já está, assim, numa intensidade, numa esfera muito grande. E se a gente vai resolvendo os pequenos problemas, as pequenas dificuldades, a gente impede de chegar no nível grande com maiores prejuízos, né? Mas culturalmente a gente tem essa dificuldade. Então acho que é importante a gente pontuar sobre isso, de não deixar com que a sua ansiedade ela se torne algo tão grande que te impeça de fazer uma série de coisas, sendo que, na verdade, você pode procurar ali no menor sinal, né? Para que você possa fazer um tratamento preventivo. Bacana. Então, tudo isso aí são orientações pertinentes para quem começou a acompanhar e está acompanhando nós no nosso MoneyCast. São informações importantes que a gente está levando para vocês terem conhecimento e procurar ajuda. E aí, Sara, como tem algumas medidas que a gente pode fazer quando começa assim, a ficar um pouco mais disfuncional, tem algumas medidas que a gente pode estar fazendo para melhorar, assim, a princípio, até, nossa, não está dando mais, realmente está difícil, eu vou procurar ajuda. Mas tem algumas medidas que pode ser feita? Tem sim. E dentro da terapia comportamental a gente trabalha, inclusive, com as tarefas de casa, né? Que a gente pede para o paciente executar algumas coisas em casa para produzir melhor. Eu acho que o tratamento ele não acontece só dentro do consultório, ele acontece principalmente fora do consultório, com aquilo que aquela pessoa faz, e com isso a gente ensina para o paciente aí alguns manejos. Poderia pontuar aqui, diante da crise, eu canso de ver nas redes sociais pessoas que não têm o devido conhecimento dando dicas que, na verdade, prejudicam. Então, durante a crise de ansiedade, não é para você respirar. Então, não existe isso. Tô com uma crise, respira que melhora. Não. Quanto mais você respirar, mais você vai hiperventilar. Então, mais ansioso você vai ficar. Tá diante de uma crise de ansiedade. Percebeu que o sintoma, formigamento, meu coração... Primeira coisa que você vai fazer, você vai direcionar o seu pensamento para uma outra coisa. Para algo externo, que não seja o seu corpo. Porque se você fica, meu coração está acelerado. E presta atenção que seu coração está acelerado, mais acelerado seu coração vai ficar porque você está preocupado de estar acelerado o coração. Então, vamos lá. Primeira coisa, tirar o foco do sintoma. Não é hora de respirar durante a crise. Durante a crise é hora de você tirar o foco desse sintoma. Como? Por exemplo, nós estamos aqui, né? Tô vendo você e tem alguns itens nesse ambiente. Tô com esse copo. Eu passo a descrever esse copo. É uma atividade simples, mas que já retira o foco daquele sintoma e o seu nível de alerta diminui. Porque lembra que a ansiedade, ela tá aí pra gente poder reagir diante de uma situação perigosa. Então, se eu passo a descrever, nossa, olha esse copo, ele é de vidro, ele é comprido, ele tá meio cheio, tem um pouquinho de água aqui. Automaticamente eu já direcionei meu pensamento para uma coisa diferente e a minha ansiedade, ela reduz, porque aí eu mostro pro meu cérebro que ele não precisa reagir, que tá tudo certo no ambiente. Então eu posso fazer isso com objetos do ambiente, posso fazer isso com coisas que eu consigo enxergar. Então lista 5 coisas que você consegue enxergar onde você está. Ah, consigo enxergar o sofá azul, consigo enxergar o teto,
o espelho, a luz. E quando você faz isso, de novo, a ansiedade reduz. Começa a direcionar o seu pensamento para uma outra coisa. Claro, nesse primeiro momento. Viu que regulou? Aí é hora de você parar para poder analisar o que gatilhou aquilo. Então, não aconteceu nada no ambiente, tá tudo certo, não tô brigando com ninguém, não tá acontecendo nada. Então, tem algum pensamento que tá gerando essa ansiedade. Porque lembra que o seu cérebro ele não vai identificar o que é real do que não é. A gente que faz isso no processo de interpretação. Então, parei e analisei. Eu estava pensando que se eu for em tal lugar, vai acontecer isso, isso e isso. Peraí, então a gente vai trabalhar com aquilo que é real, o que pode ser resolvido, solucionado no momento, para que você direcione seu pensamento. Então, o que eu estou pensando agora, esse problema que está na minha cabeça, ele pode ser resolvido agora? Se pode, então você vai resolver o problema. Porque o que a gente faz quando tem problema? Resolve. Aí você faz um passo a passo. Para eu resolver esse problema, que eu posso resolver agora, eu preciso fazer isso, isso, isso. Não é um problema que eu consigo resolver agora. Então, para que você vai gastar energia com algo que não pode ser resolvido agora? Direciona para o que você pode fazer. E aí você se movimenta. Então, levantar do ambiente que você tá, dar uma volta, ir na cozinha, pegar uma água, sempre se movimentar. Por quê? A tendência do paciente durante uma crise de ansiedade, uma crise ansiosa, é ficar paralisado só sentindo aquele sintoma. E isso não faz a crise passar. Sim. Eu ouço muito dos pacientes, não, eu fico ansioso, aí eu quero só ficar quietinho, então eu quero fugir do lugar que eu tô e ficar quieto. Não é hora de ficar quieto. Nesse momento é hora de você fazer outras coisas para reduzir o seu sintoma, para que assim a gente possa manejar os gatilhos, as crenças, as interpretações por trás disso e produzir em você o que a gente chama de reestruturação cognitiva, que é produzir um pensar mais funcional e com esse pensar mais funcional associado à medicação que vai ajudar na redução dos sintomas, aí você consegue fazer o manejo de ansiedade e viver com ela de uma maneira tranquila. Sim. Né? Eu vejo assim, eu preciso controlar a minha ansiedade. Não, você precisa saber conviver com ela. Convivendo com ela e não percebendo ela como a sua inimiga, assim você consegue melhorar. Perfeito, Sara. Tem outras situações assim, onde a gente sempre está orientando o paciente para melhorar a sua qualidade de vida, melhorar esses mecanismos, para diminuir esses níveis de tensão. Faça um tipo de atividade que você gosta, tal. Você vai estar trabalhando atividade cerebral para sair um pouco daqueles pensamentos automáticos, daquelas crenças ruins. Né? Então, tenta desviar o foco, foi o que você falou. E procurar se cuidar mais em termos de atividade física. Com certeza. Isso é bem importante, tanto que a gente frisa isso para o paciente. Fala, olha, a atividade física tem uma fundamental importância no tratamento, comparado até mesmo com o fármaco. E eu sempre explico isso. Faça atividade física. Tenha praticamente a mesma, quase equiparado com o remédio. Muitos já entendeu isso e você começa a perceber, sabe? Todo dia de manhã, aquele monte de gente na academia. Aí você fala assim, nossa, esse pessoal é muito corajoso, está aqui 6 horas da manhã procurando, né, ter o corpo sarado. Não, é justamente de autocontrole, para ter uma qualidade de vida melhor, para ter um funcionamento melhor, porque já vinham entendendo, nossa, estou muito sedentário, está me prejudicando. Meu nível de aproveitamento no dia tá difícil, estou mais cansado, estou mais irritado, não estou conseguindo dormir bem à noite. Começa a ter esses sinais, já faz ali uma prática de atividade esportiva, já começa a perceber um avanço, uma melhora. Atividade física, alimentação. Outros pontos importantes, né, seria essa alimentação balanceada, adequada. Quantos pacientes ansiosos acabam, né, extrapolando e avançando aí na alimentação, fazendo esses episódios de binge alimentar, compulsão alimentar, e a gente sempre falando para eles, né, de orientação, olha, você tem que estipular uma rotina alimentar, ter uma refeição do tipo bem balanceada, saudável, porque se você... muitos falam assim, doutor, mas eu não gosto de comer pela manhã, não sinto bem, não tenho esse perfil de comer de manhã, mas na hora do almoço eu estou com muita fome. Falei, pois é,
esse tipo de situação, você está muito ansioso, você vai comer com hoje, você vai comer muito mais. E na hora que você precisa produzir à tarde, você está lá, assim, estafado, porque comeu muito. E também a ansiedade ali te corroendo, falando, nossa, agora eu preciso de um docinho, agora eu preciso de não sei o quê. Aí não consegue produzir, fica mais ansioso, o sentimento de culpa aparece, aí é um ciclo. É o ciclo vicioso da ansiedade. Ciclo vicioso, exatamente. E assim, acho que o importante é levar esse tipo de conhecimento para os nossos pacientes e as pessoas que passam a conhecer a Humane Clínica, aí, nosso HumaneCast, e eu acho um projeto bem bacana, um desafio muito bom, um desafio saudável, onde até mesmo a gente começa a se desenvolver, né, Sara? Nesses conhecimentos. E passar essas informações para nossos pacientes. E, de fato, procurar ajuda quando vê que está com nível de comprometimento. E para complementar um pouco, você falou de rotina, eu falo isso para todos os meus pacientes, desde os pacientes que são adolescentes, crianças, até os adultos. Rotina. Gente, rotina é um aliado importantíssimo contra a ansiedade, porque você reduz a chance de imprevistos, porque se surgir um imprevisto, você vai conseguir manejar ele e você vai equilibrar a sua vida com uma rotina bem adequada. E uma rotina adequada não quer dizer só uma rotina e um checklist de obrigações. Na rotina, a gente precisa colocar pontos de qualidade, ainda que sejam pequenos. Eu sei que a gente vive na correria, não dá pra gente parar 1 hora e meditar, né? Sim. Seria bom quem consegue faça, que ajuda. A meditação é maravilhosa para ansiedade. Mas pequenas coisas. Então, assim, fazer uma pausa que seja de 3 minutos e ouvir uma música para você dar uma relaxada. Você tá ali no ritmo de trabalho incessante, dá uma levantada, alonga o seu corpo um pouco, vai ao banheiro, movimenta o seu corpo. Em algum outro momento da sua rotina, inserir coisas que você não faz há muito tempo, retomar com bons hábitos, hábitos de autocuidado. Então, assim, tirar um tempo para você, para se cuidar, ainda que seja de uma maneira superficial, ou que você acha, é muito fútil, né? Parar para me cuidar. Não, não é fútil. É uma prática de autocuidado que vai te ajudar com a ansiedade. Inclui atividade física. Então, assim, sempre gosto de falar para os pacientes, coloca uma demanda e uma coisinha reforçadora. Coloca uma atividade obrigatória e uma coisinha para dar uma equilibrada. Com isso, você vai ver que no final do dia, a sua sensação de cansaço, ela vai ser menor, porque você vai ter produzido, ainda vai ter se sentindo bem em alguns momentos, e principalmente uma divisão das suas atividades. Às vezes a gente tem algo muito grande para executar no trabalho ou nos estudos, e a gente já vê aquilo de uma maneira tão ruim. Nossa, isso é muito difícil, isso é muito grande. Pega esse grandão, reduz em pequenas partes, e aí você vai fazendo e vai se orgulhando dos pequenos passos que você dá, e aí você vai entendendo que você consegue executar, e com isso, aquele ciclo, né, do sentimento de culpa, da ansiedade e de toda essa desorganização fica menor. Então, isso aí. É importante, assim, seguir um pouco dessas dicas, é muita coisa. A gente, no processo terapêutico, a gente vai trabalhando mais aprofundado, né, cada um desses pontos. Mas a gente teve essa ideia de fazer o nosso segundo episódio sobre ansiedade de uma maneira muito prática, com essas orientações para que vocês consigam aí incluir na vida de vocês alguns pequenos hábitos para manejar essa ansiedade, principalmente psicoeducá-los em buscar ajuda quando necessário, né? E não esperar que as coisas fiquem ruins para procurar. É isso aí. Bom, então a gente está finalizando aí esse episódio. Espero que ajudem muito em vocês. Por hoje vamos finalizando, mas fiquem tranquilos que virão mais episódios e, como a Sara falou, acompanhe a gente nas nossas redes. Nas nossas redes, isso mesmo. Então, humane.goiânia, Dr. Gustavo Carvalho Araújo, o arroba, né? Arroba Dr. Gustavo Carvalho Araújo. E o meu Instagram é @psicóloga Sara Viana. E eu e o Gustavo, a gente tem essa ideia de sempre publicar também a respeito de casos, né, de pacientes nossos. A gente conta como que foi resolvido, mostrando que a terapia, que a psiquiatria, ela tá aí para todo mundo, né? Isso e que aí. você pode se beneficiar com ela. Então, não deixe de seguir o HumaneCast, que é esse projeto bem bacana que a gente tem para vocês. E estamos aí para o que vocês precisarem. Sara, agradeço de novo você ter aceitado o convite, comparecer para a gente fazer
esse podcast. Muito bom. Parabéns aí pelo conteúdo, pelas informações. E é isso aí, pessoal. Ficamos agradecidos por estar participando. Obrigado. Até mais, até a próxima. Até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.